Fala galera, aqui é Wagner Romero falando de Copa e nada mais. E o dia 15 da Copa, um dia de jogos não muito emocionantes, nem muito atrativos, mas um deles, que era o mais esperado, cumpriu realmente aquilo que a gente antecipava, né? Que foi, obviamente, o Equador e a Alemanha, que já começou a rodada com esse jogo, né? Desse grupo, e a gente viu aí a história sendo feita com o Equador conseguindo uma vitória espetacular contra a Alemanha, de virada 2-1, com gol decisivo do Gonzalo Plata, aqui, que joga no Flamengo. E, sinceramente, eu dava o Equador praticamente como eliminado, porque eu não via como o Equador vencer a Alemanha, por melhor que seja essa geração equatoriana, e ela realmente tem uma boa seleção, tem bons jogadores, foi segundo colocado nas nossas eliminatórias, chegou a liderar em algum momento. Né? É um time forte realmente, apesar de ter o Valência lá no ataque. Né? Mas mesmo assim eu não esperava que fosse capaz de vencer a Alemanha, ainda mais com 1 minuto de jogo a Alemanha já fez o seu gol, para mim gol irregular, para mim tem uma falta clara no início do lance, há contato sim do pé do jogador da Alemanha com a cabeça do jogador do Equador, o que torna a anulação do gol do Vini Júnior no jogo do Brasil contra a Escócia mais incrível ainda, porque o toque mínimo, enfim. Mas o Equador conseguiu superar isso, acabou conseguindo empate já no primeiro tempo, ainda no chute fora da área, e depois, na reta final do jogo, ali faltando uns 10 minutos para acabar, uma cobrança de escanteio, um desvio de cabeça no primeiro pau e o Plata chegou antecipando o Neuer. Aliás, o seu Manuel Neuer, eu tenho certeza que se é o Alisson que toma os 2 gols que o Neuer tomou, ia ter, olha, um domingo, um mês inteiro de programas especiais no Fantástico, que vai ter um programa especial discutindo a posição de goleiro no futebol brasileiro. Né? E olha que o Neuer é um cara que está entre os maiores goleiros da história do futebol mundial, mas a idade chega para todo mundo, cara. O goleiro perde elasticidade, perde velocidade de reação, é normal isso. Mas parece que alguns jogadores são imunes a críticas, enquanto a outros a crítica vem mais pesada mesmo quando não merece. Enfim, o Equador venceu, acabou garantindo a sua classificação como um dos melhores terceiros colocados, porque a Costa do Marfim fez seu papel e acabou vencendo o Curaçao num jogo muito devagar, muito do morno. A Costa do Marfim fez seus gols ali até com alguma rapidez e depois só cozinhou o jogo e garantiu a vitória por 2-0 contra a Curaçao, se classificando em segundo no grupo. E é isso, a Alemanha em primeiro e segundo grupo, tá certo? Depois disso, no início da noite, tivemos também outro jogo que era bem aguardado, mas que não entregou aquilo que a gente esperava, que foi o Japão contra a Suécia. Lembrando que a Suécia estava numa situação bem difícil, bem complicada, né? Porque a Suécia acabou com esse empate em 1-1, num jogo que foi bem fraco, na verdade. Acho que o Japão foi até um pouco melhor que a Suécia. Enfim, o Japão é melhor time que a Suécia, por sinal. Né? Só que se a Suécia vencesse o Japão, ela classificaria em segundo lugar, ela ia ter mais tempo para descansar, eu acho, uma situação assim, né? E ela pegaria o Brasil. Ficando como um dos melhores terceiros, a posição atual da Suécia, ela pega a França. Ou seja, ela estava ali numa sinuca de bico, né? Mas enfim, a Suécia esqueci a palavra, enfim, se conformou com empate em 1-1, em pegar possivelmente a França, e um jogo que não entregou nada. No outro jogo da rodada, a Holanda acabou fazendo 3-1 na Tunísia, fez 2-0 bem rápido, parecia que a Tunísia ia tomar mais uma goleada nessa Copa, mas daí a Holanda ali já garantindo a classificação em primeiro lugar, tirou o pé do acelerador, a Tunísia chegou a descontar, mas no finalzinho a Holanda acabou fazendo o terceiro gol e vai aí com uma boa moral pro mata-mata, a Holanda em primeiro lugar. E depois, já no início da madrugada, tivemos mais um jogo muito sonolento, olha, um dos piores jogos da Copa, que foi o glorioso Paraguai e Austrália, onde, na teoria, quem vencesse ia se classificar direto como segundo colocado da chave, né, já que os Estados Unidos estava garantido. Mas na prática, a gente viu, foram duas equipes altamente, de novo, conformadas com o resultado. Praticamente não tiveram, o jogo não teve chance clara de gol para nenhum dos dois lados, foi um jogo horroroso, foi difícil de aguentar ver esse jogo, e com esse empate aí a Austrália acabou ficando em segundo lugar e o Paraguai em terceiro,
e aí ainda não garantido como um dos melhores terceiros, mas precisa de uma combinação de resultados bem absurda, é muita coisa precisa acontecer contra o Paraguai não se classificar. Então a tendência é realmente que o Paraguai se classifique como um dos melhores terceiros colocados. Uma Copa que com esse formato aí de 48 seleções, classificando essa situação dos melhores terceiros aí, que está premiando a mediocridade, né? Convenhamos, acho que o caminho, já que o Infantino quer tanto aumentar a Copa, o caminho vai ser realmente subir para 64 seleções e voltar a classificar os 2 primeiros de cada grupo, porque pelo menos quem classificar vai ter algum tipo de mérito. Porque essas classificações aí como melhor terceiro, olha, tá realmente premiando a mediocridade, como eu falei anteriormente. E no outro jogo do grupo, a Turquia apareceu para a Copa já eliminada, acabou vencendo os Estados Unidos, que entrou com um time totalmente reserva. Só não foi totalmente reserva porque o McKennie, o único titular, acabou jogando. A Turquia acabou vencendo por 3-2, golzinho no final ali. Pelo menos sai com uma vitória, porque que decepção a Turquia nessa Copa do Mundo. Tá certo? Wagner Romero falando de Copa e nada mais. Feito.